Na aula passada, gente, a gente estava terminando as discussões sobre... Na verdade, a gente começou a estudar renascimento, paisagismo no período renascentista. E nós já vimos que a transição do período medieval, que era um período de extrema escassez, onde normalmente os jardins eram de recinto e eram preparados para a subsistência, que na verdade o jardim nasceu na Idade Média do aprimoramento da composição de hortas e pomares, porque nesse período o investimento em ornamentação não era um hábito devido ao momento em que a Europa passava. Ele passava por um período de trevas, era um período de muita escassez, não era o ideal. Mas já no finalzinho da Idade Média, começa a acabar o período de recessão, a Europa volta a ficar rica, e aí os investimentos em paisagismo começam a ser maior, porque a gente começa a ver os monastérios com um pouco mais de riqueza, as famílias mais ricas da alta burguesia começam a fazer maiores investimentos em arquitetura e em artes, e com isto o paisagismo, como sempre aconteceu desde as primeiras civilizações, e acompanhando essa sequência junto com a arquitetura. Nós já vimos na aula passada principais características que eram gerais de paisagismo renascentista, que era o fato do traçado do jardim ser muito geométrico, muito simétrico. Normalmente as figuras geométricas elas eram simples, e no primeiro momento do paisagismo do Renascimento, o seu traçado era plana, a topografia era totalmente planificada, e característica geral renascentista. Todo jardim renascentista, gente, é um jardim para se olhar, ele não é um jardim, quer dizer, no primeiro momento especialmente ele era um jardim para se olhar, isso é mais característica do italiano. Finalzinho do italiano, começam a haver convivência dentro do jardim, mas ele era mínimo. A corte começava a necessitar de eventos sociais acontecendo ao redor do castelo, e para isso eles preparavam belvederes e áreas de estar próximo aos jardins que antes eram de contemplação. Para que servia o jardim nesse momento? No primeiro momento, que era o jardim italiano, era uma demonstração de poder. Você está em cima do monastério, na torre do monastério, e a minha ordem religiosa é poderosa, então olha lá que bonito. O duque de uma determinada região, ele quer demonstrar o poder dele como administrador daquela região. Então ele tem um jardim bonito, então de cima do seu castelo você está vendo lá. O passeio poderia acontecer, mas não era o principal intuito social. As pessoas que faltaram às aulas, na aula passada, a gente teve uma aula pesada sobre copresença, pesada em relação à quantidade da carga horária que a gente tem, então teve bastante conteúdo. A gente estudou isso, né? Eu falei sobre conceito de copresença. Quem perdeu, abra a apostila, lê. Como a gente, se não me engano, não gravou, né, o vídeo. Então, vamos nas aulas de arquitetura e urbanismo e procura aspectos sociais e copresenciais. Assiste o vídeo lá, que a de vocês não gravou. Mas eu gravei do pessoal da outra aula, e como eu sabia que vocês tinham perdido, eu fiz comentários de paisagismo para poder servir para as duas turmas. Então lá eu falei de praça, falei de várias coisas que servem para vocês, tá? É o assunto mais difícil da prova, tá? Não vacilem, estudem bem o que faltou, porque eu vou fazer perguntas dificílimas, tá? Sobre esse assunto, porque eu considero, de tudo que eu estou estudando até agora, o mais importante até agora para projetação e paisagismo, copresença. Então, não vacilem com copresença para o dia da prova. Estudem, não vacilem ao apresentar o projeto, porque se tiver vacilo de copresença, eu corto bastante nota. Bom, mas a gente viu que no finalzinho do paisagismo italiano, então não fica caracterizado, não fica marcado como característica principal do italiano, algumas variações, que o terreno deixa de ser aquela coisa completamente plana e começa a ter um pouquinho de escadaria, não tanto como no francês, mas passa a ter. Começam a aparecer variações com fontes e cascatas e algumas áreas de estar de convivência. E as topiarias, que no primeiro momento do Renascimento italiano era baixinho, no final começam a crescer. E o gosto por elaborar essa topiaria
começa também a surgir como característica. O que é que vai acontecer? Todo o período da história, toda a linguagem artística que a gente vai acompanhar na história, ele começa assim, ele vai subindo, chega no máximo que nem aguenta mais, depois ele cai, e a gente tem uma busca de contraposição de estilo no próximo período que vem, né? Acontece a mesma coisa no Renascimento em termos de paisagismo. O paisagismo começa geométrico, começa simples, começa sem área de convivência. Quando ele está começando a ficar elaborado, é o período em que o Renascimento saiu da Itália e já se espalhou pela Europa. Então, a França já chega no período médio, a linguagem paisagística. Então, quer dizer que quando isso começa a ficar elaborado, chega o paisagismo na França e já chega elaborado. Então, fica mais marcado como o traçado paisagístico francês ocupar o paisagismo com plateaus. Então, ele é plano, é reto? É, mas tem escadarias e desníveis. Então, isso vira uma característica do jardim francês. No jardim italiano não era muito comum aparecer flores. Então, a quantidade de cores e variação do jardim não é alta. No francês já entra flor, vai ter muita flor. O desenho das topiarias, para quem faltou as outras aulas, é quando você artificializa uma vegetação a partir de podas e da forma, elas forma de outros elementos. Pode transformar em animais, pode simplesmente transformar em formas geométricas. Isso é topiar. Tá? Quando se fala topiaria, é a técnica de topiar. E topiária é uma planta que passou por topiaria. Ok? Cuidado para não confundir que na prova pode ter 3 termos diferentes: topiar, topiária e topiaria. Preste atenção no acento na hora de responder, que pode mudar o sentido da coisa. Bom, e aí a gente vai perceber que um dos maiores eventos paisagísticos do Renascimento francês é a construção do Jardim de Versalhes. Gente, o Jardim de Versalhes, ele tem uma característica copresencial, e aí guarda essa palavra na mente de vocês, especialmente quem faltou, porque de hoje em diante vai ser cobrado o tempo inteiro que vocês saibam responder na ponta da língua os termos relacionados com copresença. Existe uma axialidade violenta passando pelo meio do jardim francês. Isso é característica do estilo francês. Ter uma axialidade principal no meio do seu traçado. Outra coisa, ele continua sendo simétrico como no jardim italiano, só que o jardim francês ele passa a ter dimensões maiores. Óbvio, se a gente está no estilo que ele começou num período que anteriormente era escasso, e ele está começando a evoluir, a Europa está novamente voltando a ficar rico, quem começou primeiro começou devagar, e quem chegou no segundo momento começou a fazer coisas maiores e mais elaboradas. Então o paisagismo francês, ele passa a ter formas mais elaboradas. Se no italiano comparece uma curva que é um semicírculo, no francês a gente já está tendo volutas. Círculos são combinações de mais outros círculos, a gente vai ver já nas imagens. Ele começa mais simples, tá? Outra coisa, no paisagismo francês, ainda no italiano, começam a aparecer esculturas, mas não é característica principal do italiano. O francês, ele é dotado de muitas esculturas, de pedra e de metal principalmente. Isso é uma característica muito marcante. Outra coisa, no italiano, quando acontecia água, era uma pequena fonte, uma pequena cascata. No francês, tinha um largo espelho d'água e grandes cascatas d'água aparecendo na composição. O Jardim de Versalhes, que é o exemplo que a gente está estudando agora, só para vocês verem aqui a dimensão do que é o Jardim de Versalhes, né? O Jardim de Versalhes, gente, é do tamanho quase de uma pequena cidade. É enorme, tá? Gigante. Para quem faz turismo que vai conhecer Versalhes, lá em Versalhes tem micro-ônibus para você andar dentro do jardim. Tamanho é a grandiosidade desse jardim, tá? Bom, isso aqui é uma imagem panorâmica mostrando alguns platôs e alguns momentos do jardim, tá? O acesso para o castelo está ali no meio desse traçado aí. Tem vários belvéderes e várias áreas de cultivo diferenciadas para trás, onde a gente vê espelhos d'água e áreas de estar de convivência. E aqui na frente tem alguns paisagismos mais simbólicos que a gente vai perceber na entrada. Tem até algumas imagens aqui.
Tem uma imagem ilustrativa que mostra uma visão panorâmica já ao redor da área do Jardim de Versalhes. E os tais belvederes que eu falo, e as áreas de convivência, são essas pequenas praças, onde cada uma delas vai ter suas fontes, sua área com água. Vocês percebam que bastante área com água, né, no Jardim Francês, coisa que não tinha. A forma, apesar de ser geométrica e simétrica, existem desenhos mais elaborados. E quando a gente aproxima do jardim para ver o detalhe da topiária que eu consigo aqui, a elaboração é maior ainda. Então, essa imagem que segue aqui, gente, já é uma alusão artística de um pintor renascentista, descrevendo como acontecia a reunião, o convívio social da nobreza por entre os jardins de lá de Versalhes. Tá? Versalhes não fica exatamente no centro de Paris, tá? Ele é numa área afastada, é um subúrbio da França, é uma área que não é tão central. Nessa época existiu a figura do parque. A figura do parque? Parque não, porque parque, olha, não é que não existia, porque se você pensar na ágora grega, por exemplo, é um parque, você concorda? Tem verde, tem gente, tem movimento, tem tudo acontecendo lá. Tem mais até do que acontece nos parques contemporâneos. Mas o conceito de parque como é hoje, ele não existia. Parque é uma coisa contemporânea mesmo, tá? Parque é uma coisa que começa a aparecer nos traçados do período moderno para cá. Não é uma característica do período renascentista. Aqui é uma visão da chegada, né, do Jardim de Versalhes. Como eu já falei para vocês, os grandes espelhos da água. A outra característica, algumas das estatuárias francesas, elas têm a característica da perfeição humana, tanto na escala, quanto no gesto, quanto nos sentimentos que são passados pela escultura, mas eles inclusive acontecem em meio à água. Então eles são jogados dentro do espelho d'água, ou no meio protegido, ou afundadas mesmo dentro d'água. Isso é característica do jardim renascentista francês. A grande quantidade de esculturas é outra característica. Aqui a gente tem uma imagem da fonte de Apolo, com os cavalos, se eu não me engano ele está tocando uma trombeta. Está aqui lá embaixo, né? Ele com a trombeta aqui embaixo. Aqui já é uma fonte que fica do outro lado, que é um daqueles belvederes que eu mostrei no mapa gigante, na imagem panorâmica, que é o local onde fica a fonte do Saturno. Percebam que começam a aparecer vestígios de tentativa de convívio social, ou seja, maior incidência de copresença no Renascimento francês do que no italiano, porque uma vez que esse espaço é fechado, e a gente tem a sensação de proteção, qual é o subaspecto da copresença que aparece? Foi aula passada, gente. Ninguém lembra mais, acabou de usar. Ele está pegando uma cama que ele na prova. As pessoas ficaram longe. É quase isso, mas como é o nome disso? Tem um nome técnico, isso aí quem fala grego, o arquiteto chama isso de quê? Eita, isso aí é feito em perspectivo visual. Gente, o subaspecto da copresença que está preocupada com a sensação de contingência no espaço e a convivência frente a frente das pessoas é a convexidade. O espaço é convexo, a gente se sente protegido no espaço fechado. Ou seja, acontece aqui, a convexidade aqui é boa porque tem esse volume, tanto dessa composição construída. Lembram que composição arquitetônica, ela dá melhor convexidade do que a vegetação, mas ela aqui é tanto o terreiro quanto a vegetação, aí é uma super convexidade. Porém, tem um elemento aqui que é ruim para a convexidade, que também tem nessa área, que é o quê?
é a fonte, mas não é só porque tem a fonte, porque se a fonte tivesse colocada aqui, mas de uma outra maneira, ela não traria problema. Qual é o problema dessa fonte? Ela está bem no centro. Pela convexidade, a melhor área para que você consiga conviver socialmente é o centro de uma área, e o centro está ocupado por algo. O que é que ele faz? Ele segrega. Guardem essa palavra também, porque segregação é um termo técnico de arquitetura. Quem não sabe o que é segregação não é arquiteto, ok? E eu já ensinei isso, está lá também escrito nos slides, assistam os vídeos. Então, a área central ocupada por qualquer elemento arquitetônico que sirva de obstáculo reduz a convexidade. Tem outro elemento forte que dá para perceber quando a gente olha para esses arcos aqui que tem a ver com copresença. Que outro elemento forte que aparece aqui, gente? Quais são os aspectos da copresença? Axialidade. Convexidade. Acessibilidade. Pode ser acessibilidade. Ele já falou acessibilidade. Constitutividade. Falta só um. Atividade de atração social. A privacidade não chega a ser um subaspecto, é uma questão que está relacionada com esses outros demais que a gente também estudou. Mas o que eu estou querendo dizer? Qual é o subaspecto que está relacionado com esses arcos que vocês estão vendo aqui? Acessibilidade é outra coisa. É constitutividade. Porque uma vez que uma área de convivência ela tem uma maior quantidade de possibilidades de acesso, ela é mais constituída e mais dada social, e acontece por conta desses acessos aqui. Isto é, se eles forem verdadeiros e se existir uma axialidade boa passando por eles. Por essas árvores que eu estou vendo aí, talvez a constitutividade não seja tão boa, porque parece que ela é falsa, ela dá para o meio do mato, então ninguém circula. Mas aqui está claro que essa constitutividade é boa. Vocês estão vendo pela imagem? Por quê? Porque tem uma axialidade passando pelo meio dela. Aí você matou a pau, que era exatamente o que eles percebessem. Constitutividades só são boas, só faz sentido na copresença quando as constitutividades e axialidades elas se alimentam simbioticamente, tá? Quando uma atende a outra. Os bons eixos de circulação, eles têm a constitutividades apontando para ele. E as boas constitutividades, elas são o fim de um eixo de circulação ou a continuidade de um eixo de circulação, ou seja, uma axialidade. Aí a fonte de Zeus, se vê que ele se não fosse estabilidade na área central, a estrutura está deslocada do meio. Ela já seria melhor para a convivência social, né? Mas simbolicamente, o centro é melhor do que a lateral. Né? Então, de repente, a intenção do artista aqui foi dar mais valor à água do que Zeus propriamente. Ou ao prédio, ao fundo, porque ele provocou um efeito de fundo-figura, onde a água pode ter sido figura e o fundo seria o prédio. Né? É um efeito perspectivo. Mas só para reforçar o que eu falei para vocês sobre características de jardim francês, olha o que acontece no traçado francês. Ao invés daquela coisa reta, plana, tão ortogonal, que às vezes tem uma curva no italiano, no francês, as curvas elas são agressivas, complexas, em grande quantidade, e normalmente não são somente curvas ou semicírculos, são também volutas. Por que aparece voluta no desenho do paisagismo francês, gente? Historicamente falando. Por conta da influência do barroco e na sequência por conta da influência do rococó. Ok? Que ele coincide com esse período na história das artes. E o paisagismo vai sofrer essa influência dessas características formais. Percebam que os volumes de tornearias ficam um pouco mais altos. E outra coisa, a quantidade de flores que é utilizada é maior, está claro, né, na imagem que a gente observa. Profusão de flores. Melhor você não considerar que é profusão de flores, sabe por quê? Você vai estudar o inglês daqui a pouco. E eu acho que profusão cabe melhor no inglês.
Tá? Dependendo de como você defender essa resposta, pode ser certo dizer que tem prova dos dois. Mas provavelmente na prova eu vou comparar italiano com francês com inglês. Se eu comparar os três, eu acho que isso cabe melhor para o inglês. Que a gente vai ver daqui a pouco por quê. E aí, ó, você já viu de novo, né? O traçado mais elaborado, tapiarias um pouco mais altas, bastante água no traçado, né? Característica de jardim francês. Curiosidade interessante: introdução de jardim tropical do jardim francês. Olha só. Lá, e aí, como é que rola isso? Em plena Europa, subúrbio, isso aqui é gelado, é frio pra caramba, e no inverno, isso daqui é gélido. Como é que coloca um pé de laranja, um pé de limão, que só sobrevive se o calor for intenso? Vocês terem noção, um dos locais que tem as maiores plantações de cítricos aqui no Brasil é no Nordeste do Sertão. Como é que esse danado desse Versalhes tem um jardim tropical dentro dele? Alguém imagina? Eles guardaram. É isso mesmo. Vocês já viram isso, né, professora? Não, nem é possível que ela não estudou, porque ela foi pessoalmente, ela estudou aí dentro. Ela fez curso de paisagismo dentro do jardim de Versalhes. Se ela não falou isso daí, foi um pecado. Eu agora tenho tido essa experiência. Mas o que acontece, ó? Essas árvores que vocês estão vendo, elas estão todas dentro de vaso, estão vendo? Durante o verão, elas ficam ali na rua. Quando dá o inverno, vem um carrinho, um braço mecânico, bota cada uma dessas caixas empilhadas, leva para a estufa e lá fica climatizado. Quando passa o inverno, volta tudo de novo para cá. E aí eles conseguem ter palmeiras e frutíferas tropicais nessa área. Mas isto não é característica do jardim francês, tá? Versalhes tem isto. E houve um período na Europa, depois que eu acho que até Versalhes influenciou para que isso começasse a acontecer, onde começou-se a gostar do jardim tropical, começou-se a ter cursos, inclusive, de paisagismo, de botânica tropical, e tem europeus que são especializados nisso. Mas não era normal ser isso no Renascimento. Isso é só uma curiosidade de Versalhes. Tem um outro texto aqui, que é a Gruta de Apolo, que é um outro daqueles belvederes que aparece lá na foto. Pedaço legal, ele já tem a entrada das estradas e as quedas d'água e o movimento d'água embaixo. Tá? Outra característica, quer dizer, a mesma característica que eu falei, que era a água, o movimento da água e a extensão de água maior que existe de maneira provocada pela composição paisagística dentro do Renascimento. São naturais, só que às vezes eles fazem adaptações para o natural que já existe lá, né? Aqui nesse caso aqui já tem, né, um movimento saindo da gruta, tá? Aí vocês vão ver as escadarias, que são mais abruptas, são maiores. O desnível do jardim francês é bem mais alto do que no italiano. A quantidade de escadas é maior, a largura das escadas é maior. Eles não respeitavam a topografia. Eles não respeitavam o quê? A topografia. Fica tudo em plano. Olha, de certa forma, fazer platôs é respeitar. Porque se você tem uma área que é inclinada, quando você pega e faz um platô e bota uma escada, você continua mantendo a inclinação, só que separou por platôs, né? Quando a gente está lidando com topografia, a gente chama isso de fazer berma e talude. Berma, talude. Quando você quer fazer uma rampinha, mas quando põe a escadaria, não. Aí já fica platô, escadaria, platô, escadaria. Eu gosto de fazer berma e talude, que é passar uma linhazinha reta e depois botar uma inclinação. Eu faço muito isso nos meus projetos. Só que, infelizmente, os clientes mandam derrubar. Não sei porquê, eu não sei o que passa na cabeça deles. Inclusive, no dia que ficar pronto, ele elogia, acha lindo, e eu não sei o que é que acontece. Depois que eu não volto lá, não tem mais. Professor, aí tem Versalhes. Esse daí, eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que é Villandry, tá? Mas assim, é correto dizer que o jardim francês, ele se concentra basicamente em Versalhes? Não, não. Tem vários jardins, inclusive essas imagens que eu estou mostrando,
Eu não. Esses eu não tenho certeza, mas eu acho que eles são Vila Nilo todos que eu estou mostrando agora. Esse daqui, por exemplo, ó, também no Jardim Versalhes. Versalhes, ele tem uma outra. A característica também, esse é muito reto ainda para ser Versalhes. Versalhes ele é mais elaborado, ele tem mais curvas, ele tem mais espaços sociais. Você não está vendo que esse aqui praticamente não tem área de estar? Ele tem área de visualização de longe. Ele é um jardim de apreciação visual. Tá? Mas ainda assim ele tem umas características aqui. Vocês estão vendo que tem algo que se assemelha às hortaliças? Isso é herança da linguagem que era praticada no medieval. Lembra que o medieval começou a ter esses jardins de topiarias, que era uma adaptação das hortas e dos pomares, como eu falei no início da aula, né? Então, no jardim renascentista, vamos ver pinceladas ainda dessas influências, mas isso não é característica de Renascimento. Essa história de misturar pomar e horta com topiaria é mais medieval. De novo, outro pedaço. Aqui já é Versalhes de novo, tá? Já era um trecho bem elaborado lá dentro. Mas realmente a maior parte do que a gente pode entender com o paisagismo francês, para entender essas características, vai encontrar dentro de Versalhes. E já é um outro castelo afastado, um jardim particular dele. Bom, e aí a gente encerra o assunto do Renascimento francês e cai no inglês. Gente, Inglaterra, no início da formação da civilização, ela tem laços econômicos e culturais com China. Tá? Então, se você visita a Inglaterra, você vai ver que lá tem referências culturais, arquitetônicas da China, assim como na China tem referências várias da Inglaterra. Houve esse elo entre essas duas civilizações no passado. E isso faz com que ambas causem influências umas nas outras, em alguns atos. Eu estava vendo que no Jardim Ambiental, não vê muita questão de flores, colorido. Já fiquei? É verdade. Estava fazendo na mochila, eu dei? No outro que você fez. É verdadeiro. O que o inglês herda do oriental, ou seja, do chinês, não é essa história do flor, tá? Não é. O que o inglês vai herdar do chinês? A topiaria do inglês se aprimora. Por quê? O inglês teve contato com o chinês, que era craque de topiaria. Então, enquanto o francês estava fazendo um monte de voluta, o italiano estava fazendo um monte de retinhas, o inglês estava fazendo cachorro, periquito, papagaio, estava fazendo, sabe, aquela onda toda. Estava esculpindo pessoas, escultura de uma mulher em forma de vegetação, porque eles aprenderam isso com os chineses. Agora, o que ele não herda dos chineses, os ingleses? A questão da floração, tá? A flor, o uso incessante da flor, que eu particularmente tenho um pouco de pavor, tenho um pouco de medo do jardim inglês, porque a mistura do jardim inglês é uma coisa profusa, como ele estava dizendo mais cedo. É uma quantidade de espécies, de cores diferentes tão grande, umas formas tão exageradamente orgânicas e compostas, que eu acho um pouco excessivo, tá? Inclusive, eu tenho esse trauma de jardim inglês, porque eu tive um sócio que morou na Inglaterra, e quando voltou, tudo que ele sabia fazer era jardim inglês. Então ele saía misturando 500 plantas num único lugar. À frente do meu escritório tinha, né, quando eu era sócio dele, tinha umas 60 espécies dentro de uma pequena área, assim, tudo muito ligado, uma do lado da outra, tudo diferente. Eu achava um carnaval, eu tinha medo daquilo. Eu, quando fui trabalhar com ele, foi até bom, porque eu era tão clean, tão minimalista, que ele me ensinou a usar mais com as misturas. Então isso foi uma coisa boa que eu aprendi com ele. Mas ainda assim eu não aceito essa história tão carregada que vai ter no inglês. Uma planta muito característica do jardim inglês, tulipa. Tulipa é super inglês, né?
O uso de gramíneas de alto porte também é uma super característica do jardim inglês. O jardim inglês vai ser super composto também de esculturas, de estátuas. Outra característica que ele tem, gente, é assim, ó, topiarias e relevo dessas topiarias, das cercas de ornamentação. Italiano, francês, inglês. Inglês, ele inclusive cria o conceito de labirinto paisagístico, porque a topiaria foi subindo tanto, que criou o labirinto, ok? Labirinto não é um conceito que nasce historicamente na Inglaterra, tá bom? O labirinto, do ponto de vista paisagístico, que vai aparecer primeiramente na Inglaterra, perfeito? Outra coisa que vocês vão ver, paisagismo inglês, que é característica herdada do chinês. Grandes áreas de água também. E os jardins de reflexos, que é característica da China também, tá? Isso é um paralelo. Vocês vão voltar lá nos slides de China, na aula, tinha aquela casa, né? A diferença é que o chinês, ele faz templos e construções no meio daquele espelho d'água gigante. O inglês não. Ele não faz a construção. Ele faz, na verdade, um jardim de árvores coloridas na margem desse espelho d'água dele. Tá? E para o inglês não é tão importante que a água esteja em movimento. Já para o chinês é, por conta daquela questão energética que eu falei para vocês, né? Outra coisa que é característica do jardim, peraí, deixa eu ver se eu falei de tudo. Esse é um lago, é comum ter os lagos. Não é um espelho d'água não, porque o inglês, como ele está interessado em reproduzir a inspiração chinesa, ele gosta de naturalidade. Inclusive, uma outra característica, os jardins ingleses, eles são orgânicos, eles não são geométricos. No Renascimento, o único jardim que agrega em si valores orgânicos é o inglês, porque tanto o francês quanto o italiano, eles são estritamente geométricos, ainda que possuam volutas, mas é de uma maneira espiral, que tende ao geométrico também, tá? Não é que o inglês não tem geométrico nele não, tá? A gente vai ver foto daqui a pouco, que tem um monte de geometria, porém ele admite trechos orgânicos ou composições totalmente orgânicas, diferentes dos dois períodos anteriores. E tem outra coisa, o inglês, na arquitetura, ele pega pouquíssimo do Renascimento, ele fica no gótico um tempão, né? E é isso que faz com que ele não queira entrar tanto na geometria, tá? Porque ele mistura influência gótica com influência chinesa, e aí dá essa coisa um pouquinho diferente. Não tem simetria normalmente, quer dizer, é melhor pensar que a simetria no jardim inglês é menos comum, tá? Do que nos outros. Os jardins são sinuosos, os caminhos são sinuosos. Por quê? Por conta do Feng Shui que eles estudam e herdam dos chineses, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar para vocês. O tamanho, que é grande. O projeto apresenta pisos com extensas áreas gramadas. Isso é uma característica inglesa também. Áreas de gramados grandes. Já falei das topiarias. Outra coisa, nos jardins ingleses não tem aqueles muros e aquelas escadarias. Eles preferem fazer aquelas pontes que normalmente são curvas e sinuosas, porque eles estão se remetendo sempre ao chinês. Olha lá, um outro jardim de espelhos. Notem que as árvores ao fundo são árvores que possuem variação de coloração. E como no inglês também vão aparecer algumas árvores que eram características do chinês, vão haver aquelas árvores como, por exemplo, o Acer, que também é típico do Canadá, tem nos Estados Unidos, que eles, de acordo com a estação do ano, ela vai mudando de cor. Você vai ver, esse mesmo lago visto de um outro ângulo, ele já está num período aí em que as folhas estão caducifólias numa área e estão coloridas em outra. Então é comum você ver isso aqui, vermelho, laranja, verde, vermelho, laranja, verde, refletindo
no arco que faz parte da composição, e a área é grande. Então, essa árvore está sempre na margem dos lagos. Não necessariamente. O lago que costuma ter essas árvores coloridas na borda, mas não necessariamente a presença das árvores coloridas na composição vai demandar. Peraí. Não necessariamente tem que ter o lago. Tá? E aí a gente vai ver umas características na questão da estatuária, que vai se assemelhar ao francês, e aí sim eles trazem isso da linguagem também do francês, porém, como o jardim em inglês ele está influenciado pela arquitetura gótica, nós vamos ver a presença de estatuária que não acontece nos jardins dos outros períodos renascentistas. Vão aparecer gárgulas, morcegos e outras criaturas típicas do período gótico na composição paisagística do ponto de vista da estatuária. Nesse momento exclusivo, no inglês. No inglês somente. Aí já é um outro palácio, né, que tem algumas composições. Gente, em todo o Renascimento vai aparecer esse bandido, esse elemento central que impede a convivência social. Então você já sabe que quando vocês estiverem tendendo a fazer um espaço mais social, a inspiração nunca vai poder ser renascentista, porque vocês vão tender a acabar com a socialização, tá? Apesar do francês ter algumas intenções, isso não é preponderante. Então o ideal quer socializar, não se inspira em renascimento, porque ele tende a ser somente visual e simbólico. Olha uma coisa que evolui da Idade Média para o inglês. Os caramanchões, que são esses apoios para poder pendurar trepadeiras e flores, eles são super exagerados, são grandes, são altos e tem uma camada super densa de flores ou trepadeiras, tá? Caramanchão super exagerado é a característica. O jardim que eu tomei pavor, porque eu enjoei de tanto ver, tinha essa característica aqui, ó. Os jardins residenciais, que não são das áreas de palácio, as áreas mais pomposas, na Inglaterra, eles são quase todos desse jeito. Ele tem um monte de plantinha uma do lado da outra, uma cerca viva grande ao redor. Essa cerca viva grande de figos que a gente faz aqui em Brasília, que tem no lado sul, tem um monte de área, é uma herança da característica do Renascimento inglês. A gente tenta imitar eles, só que no nosso caso, por motivos um pouquinho diferentes dos ingleses, né? Os deles têm muito mais sentido simbólico do que de proteção. Aqui a gente está buscando proteção, né? Já que em alguns locais de Brasília é proibido fechar o visual com muro ou com qualquer elemento construído, só pode ter vegetação. Então, cerca viva deles. Aí, ó, característica do inglês que eu já citei, mas só realçando: topiaria quando tem altíssima, né? Eu convivi bem isso aqui. E como não podia deixar da gente ver, o que eles eram os chineses, que é a topiaria super elaborada, com formas bastante precisas. O da China tem mais motivos religiosos ou culturais, né? Na Inglaterra os motivos são um pouquinho diferentes. Os pórticos de passagem, como eu já falei, é característica. De novo, os labirintos aqui, ó. Outra característica do jardim inglês, eles são super românticos. Eles são áreas dadas à apreciação visual e aos encontros de casais. Tá? Eles não são, a intenção dele não é uma socialização de um grupo de pessoas, é socialização de casais que estão passeando para curtir a paisagem, ok?
Então, romantismo é top. Se tivesse que escolher assim, qual é o período da história do paisagismo mais romântico? Qual é o que tem essa característica mais forte? O inglês eu acho que é o top de todos esses, na minha opinião, pelas suas características de disposição, como os efeitos perspectivos são colocados de maneira a ter apreciações bem interessantes. O caminhar entre alamedas é uma característica do jardim inglês também, tá? A disposição em alamedas, ou seja, enfileirar uma planta uma do lado da outra para que você passeie no meio. Minha bateria está acabando, infelizmente, a gente vai ter que abreviar. Mas, ó, como eu já falei, apesar de toda a área orgânica, também tem no finzinho do Renascimento inglês, começa o italiano e francês influenciar o inglês e começa a ter geometria também. Então não pense que não tem de jeito nenhum a parte geométrica do inglês. Tem também, tá bom? Mais uma imagem legal do inglês e o meu pesadelo em termos de jardim. Gente, a maioria das pessoas, especialmente as mulheres, ama jardim inglês. No meu escritório, quando eu chegava e ia para a janela, eu tinha mulher chorando, pegando nas plantas e chamando, vem cá, as crianças brincando, porque ele é realmente muito romântico. Ele é um jardim que foi feito para sensibilizar pela quantidade de coisas bonitas reunidas e agrupadas no único local. Ele é uma profusão de informações e de sensações, porque cada cor e cada forma dessa causa uma sensação diferente. Quem está no meio de um lugar desse sente várias sensações, por isso que ele é o jardim mais romântico, porque ele está o tempo inteiro estimulando de várias maneiras o sentimento através das suas composições, seu tipo de vegetação. E aí, ó, como a bateria está acabando, a questão do romantismo, o andar entre alamedas, tanto por topiarias, quanto por caramanchões, ou por disposição de vegetação arbórea, seja natural ou artificial. O jardim de folhas caídas, isso o brasileiro odeia, tá? Essa coisa romântica de ter aquele chão forrado. Característica do jardim chinês, viu? Lembra que eu falava da cerejeira que forra o chão, aquilo fica lá? Só que aqui nesse tipo de jardim vai ser uma coisa mais tipo um Acer que vai forrar e vai ficar o chão laranja. É uma característica. O jardim de folhas caídas é coisa dos ingleses. Inglês ama isso. Agora projeta uma casa desse jeito para você ver se brasileiro deixa você fazer isso. Odeia. Mulher brasileira tem pavor de folha caída no jardim. Como a bateria está acabando, eu vou ter que encerrar a aula porque não tem mais, e corre o risco dela acabar e nem salvar o que a gente teve até agora. Então eu vou interromper para poder dar uma gravadinha e a gente vai começar jardins contemporâneos na aula que vem, enquanto ainda estou podendo gravar aqui, tá bom? E vamos parar em Renascimento inglês. Deu, né? Gente, vocês têm dúvidas, têm perguntas, ninguém fala nada. Obrigado, não foi eu que projetei.